Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha, na nossa disciplina de psicologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação terapêutica, O que vem a ser essa comunicação terapêutica, vocês vão entender no decorrer da nossa aula e vão perceber como é importante o ato de comunicar-se para a nossa vida, Seja ela, como eu sempre vou dizer, seja ela pessoal, profissional, Então, é extremamente importante o fato de nós nos comunicarmos. Então, vamos lá. Comunicação, gente, é um processo ou um conjunto de processos de troca de dados ou informações entre duas ou mais partes. Ou seja, só tem como haver comunicação, quando uma pessoa, por exemplo, pergunta e a outra responde, Seja de que forma essa pessoa vai responder. Às vezes você pode até dizer, mas Kaliane, às vezes eu falo com o espelho, eu converso com o espelho, eu converso sozinho. Sim, mas você não obtém respostas. As respostas são de acordo com a sua conveniência, com a sua percepção. Não é o que o outro pensa, não é o que o outro de fato vai dizer. Até porque a gente não tem como prever o que a outra pessoa vai dizer, não é verdade? Então, a comunicação, ela só acontece quando, de repente, você fala alguma coisa e a outra pessoa está lá para lhe ouvir, ou para falar, entendeu? Então, é só dessa forma que acontece comunicação, entre duas ou mais partes. Essa palavra, ela vem de um termo em latim, como nocare, que significa tornar comum, partilhar, repartir, trocar opiniões. Ou seja, é o tipo de situação onde a gente torna comum um assunto. Então, a gente tá lá num grupo de amigos, ou num trabalho da gente, com a nossa equipe, a gente torna em comum um assunto, A gente partilha uma experiência, partilha um problema que a gente está passando, A gente troca opiniões, por quê? Porque quando uma pessoa ela lança uma situação, então as opiniões elas são divergentes, não é verdade? Todo mundo não pensa da mesma forma, nem todos nós pensamos da mesma forma. Então a gente acaba dividindo, ou melhor, trocando essas opiniões, onde isso vai enriquecer, vai nos enriquecer, Porque a gente às vezes pode até ter uma percepção diferenciada daquilo que a gente tem por essa troca de opiniões. Então, a comunicação, ela vai muito além, ou seja, não é só o ato de comunicar-se, de você falar e o outro ouvir ou responder, mas é o fato também de, através dessa comunicação, a gente adquirir novos conhecimentos, a gente, de uma certa forma, saber o que o outro pensa a respeito de determinada situação. E dentro do trabalho que a gente desenvolve, gente, enquanto profissionais da área de saúde, a gente precisa muito dessa troca de opiniões, Principalmente para que o trabalho em equipe ele aconteça de forma efetiva, que foi o que a gente já viu, nas aulazinhas, em uma das aulas anteriores, Então, a comunicação, ela implica na participação, interação, troca de mensagens, emissão ou recebimento de informações novas, que foi tudo que eu disse. Então, tem que haver participação de todas das pessoas, ou pelo menos de uma pessoa, tem que haver um diálogo, digamos assim, para que haja realmente, essa comunicação, que é o que a gente tem aqui como troca de mensagens. Então, alguém fala e alguém vai responder, tá? E aí, a gente estava falando sobre a comunicação de uma forma geral. No entanto, a comunicação profissional-paciente é que é denominada de comunicação terapêutica, tá? Então, a gente tem a comunicação, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, eu estou falando e vocês vão estar me ouvindo, ou vão me ouvir, tá? E a comunicação que a gente tem com os pacientes que a gente assiste, que vocês vão assistir, a gente chama de comunicação terapêutica. Ela tem a finalidade de identificar e de atender as necessidades de saúde do paciente e contribuir para uma melhor prática profissional. De que forma, Kaliane, isso pode acontecer? Ora, tem como você, por exemplo, você está fazendo um curativo, E de repente, se o paciente ele não diz, por exemplo, que está sentindo dor, que ontem sentiu calafrio, que ontem, se ele não der determinadas informações, que ele estava com febre, que ele teve dor no corpo, se ele não lhe dá, então não tem como você contribuir para a melhoria dele. Por quê? Porque você não vai ter as informações, tá certo? Então, assim, a partir dessa interação entre o profissional e o paciente, ou seja, dessa conversação, dessa comunicação que a gente chama de comunicação terapêutica, é onde a gente vai abstrair, vai tirar as informações dele, de como ele está, para que a gente possa o quê?
intervir diante das suas necessidades. Cada paciente, ele tem a sua necessidade, né? Então, assim, a gente tem que ver exatamente cada um de forma individual. A gente não pode, por exemplo, tratar José igual a Francisco. Por quê? Porque o problema de José, vamos supor, é pressão, é hipertensão arterial, e o de Francisco é diabetes. São as mesmas necessidades? Não são. Então, eu tenho que ouvir, identificar quais são essas necessidades e atender, intervir diante delas, para que eu possa contribuir para quê? Para a melhoria dele, para o restabelecimento da sua saúde. E aí, pessoal, ao criar oportunidades de aprendizagem, essa comunicação faz o quê? Nos faz despertar, né? Ou despertar nos pacientes sentimentos de confiança, permitindo que eles se sintam satisfeitos e seguros. Pessoal, a questão da confiança entre profissional e paciente é um elo que tem que existir, tá? Se ele não existir, pode ter certeza que esse paciente ele não vai ser colaborativo. O que é que isso quer dizer, Kaliane? Ele não vai colaborar com a terapêutica, tá? Por quê? Porque ele não confia do jeito que você faz, ele não gosta do jeito que você faz, ele acha que você às vezes é grosseiro, você é rude, sei lá, pela forma como você se comunica. Então, ele não vai ter confiança. Automaticamente, ele não vai ser colaborador desse processo de restabelecimento, tá? Então, isso é importante e, principalmente, a confiança, ela gera o quê? Satisfação e segurança do paciente em relação a você enquanto profissional. É uma das principais coisas que a gente tem que ter do paciente. É a satisfação e a segurança. Nunca esqueçam disso, tá? Então, existem alguns tipos de comunicação, né? A gente tem a comunicação verbal e não verbal, onde a comunicação verbal, ela é falada ou escrita, tá certo? Por exemplo, a falada é o que eu tô fazendo aqui, ou o que a gente faz numa sala de aula, ou o que a gente faz quando a gente sai com os nossos amigos para conversar, ou quando a gente chama um amigo para desabafar. Então, essa é a comunicação verbal. E a escrita? A escrita, eu vou dar um exemplo como prontuário, né? É um tipo de comunicação verbal, né? Por quê? Porque verbal escrita. Por quê? Porque você anota, registra ali ao longo daquele dia tudo que você fez naquele paciente. No dia seguinte, o seu colega que vai assumir o plantão, ele vai ler o que você fez, ele vai o que dar continuidade. Então, isso é uma comunicação, né? Por quê? Porque você vai também ser copartícipe nesse processo de restabelecimento da saúde desse paciente, ok? E a comunicação não verbal? Então, ela vem através de quê? Da linguagem corporal, os gestos. A gente não faz gestos às vezes? Faz. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, você tá gostando disso? Um exemplo que eu vou dizer, aí a pessoa só faz com os ombros assim para trás, como que não. A gente tem os nossos gestos que a gente faz, né? Então, a gente ou fazer assim com o dedo, não, sim. Então, isso é uma linguagem corporal, né? Para dizer que sim, que não. Você tá legal? Tá, né? Então, você tá, por exemplo, um paciente que tá lá, tá entubado, não consegue falar. Você vai dizer, tá me ouvindo? Aí o paciente vai lá ou levanta o dedinho, dizendo que sim, ou aperte minha mão, ele aperta. Então, isso é uma linguagem. Ele não está falando, mas ele está, né, demonstrando que ele está o quê? Ouvindo o que você está dizendo, ele está respondendo. A não verbal pode ser através de imagens, né? Eu vou dar um exemplo. Um psicólogo, uma criança, ela passa por um processo, por exemplo, de abuso. Então, o psicólogo, ele não vai chegar para essa criança e vai dizer, como foi? Me conte. Ele vai pedir para ele desenhar. E aí, através dessa imagem, esse profissional, ele vai dizer, ele vai entender tudo que está passando pela cabecinha dessa criança. Então, é uma imagem que está falando para aquela pessoa o que de fato aconteceu. Os sons também, né? A gente faz né? Ou a gente não faz, então é como a gente dizer sim e não, né? E o tom de voz, como esse tom de voz? Engraçado que, assim, quando eu morava fora, eu pedia muito à minha mãe pra vir embora, que eu não queria e tudo. Aí ela fazia assim, e aí, minha filha, tá tudo bem? Eu fazia, tá. Aí ela fazia, tá ou tá. É diferente, não é? A entonação da voz. O tá, ele é mais firme, ou seja, tá tudo bem. Quando a gente faz, não, ou tá. Então, as coisas não estão muito boas, não, né?
Então, o tom de voz também tem como a gente demonstrar, né, se nós estamos satisfeitos ou não, né? E as expressões faciais são o quê? Um piscar de olhos ou um arregalar de olho que as pessoas fazem, ou quando você tá, por exemplo, fazendo um curativo que a pessoa tá espremendo os olhos assim, fechando assim, como que tá sentindo uma dor muito grande. Então, existem muitas formas de se comunicar. E a gente tem que estar muito ligado a isso, por quê? Porque a gente que vai estar assistindo essas pessoas, eles podem falar não só verbalizando, como eu estou fazendo aqui agora, falando, mas através de tudo isso que eu falei, né? Por exemplo, é uma pessoa que fez uma cirurgia, uma cesárea, sei lá, uma cesárea, vou dizer uma cesárea. Então, ela tem que passar um determinado tempo sem se comunicar, para evitar os gases, tudo isso, né? Assim. E aí ela pode se comunicar de que forma? Ou através de gestos, ou através da escrita, escrevendo o que está acontecendo, certo? E assim sucessivamente, né? Então, se a gente for exemplificar aqui, a gente vai falar de diversas coisas que vai ser a mesma coisa sempre, né? Mas esses são os tipos de comunicação e eles têm que existir para que a gente possa, né, principalmente realizar o nosso trabalho de uma forma muito boa, né, e efetiva. E aí eu trouxe esses 2 exemplos aqui, né, para a gente poder ver as formas de comunicação. Aqui é um prontuário, que é como eu falei anteriormente, e essa frasezinha aqui eu acho ela muito massa. Eu vou só ler aqui para vocês. O dono desse estabelecimento aqui, né, ele deixou uma mensagenzinha para o ladrão. Senhor ladrão, solicito que após furtar-me de novo, ofereça o produto a mim mesmo, ou seja, como vender ele mesmo, né? Comprar de novo no mercado legal custa muito caro e sei que o senhor vende baratinho. Prometo sigilo absoluto, pois não desejo ser preso por receptação de produto furtado. Certo de sua compreensão, aguardo tratar aqui. Por favor, né, observação, favor não roubar a faixa. Então, o dono do estabelecimento não tinha como se comunicar com o ladrão, mas ele já deixou uma frasezinha dando um recadozinho para o ladrão. Então, isso é uma forma de, né, uma comunicação não verbal, mas que dá para a pessoa entender, né, o que essa pessoa aqui está querendo dizer, tá certo? Então, a comunicação, ela possui alguns elementos. Então, precisa ter um meio favorável, ou seja, o ambiente, ele precisa ser um ambiente favorável. É importante que tenha uma mensagem. Não tem como você ficar o tempo todo só se você for surdo. Mesmo assim, você passa uma mensagem através da língua de sinais, né? Então, tem que ter uma pessoa que emite a mensagem, tem uma pessoa que recebe a mensagem. E uma das coisas que podem ser barreiras são os ruídos, como por exemplo aqui agora, né? A porta abrindo e fechando. Então, isso acaba sendo uma barreira, por quê? Porque tira a concentração da conversa, né? Dificulta um pouquinho o desenrolar, o desempenho, o desenvolver dessa conversa, tá certo? Então, esses são os elementos de uma comunicação. E aí a gente vai ver, não é agora, os sentidos que a gente utiliza para que a gente possa se comunicar da melhor forma. Primeiro que a gente vai ver aqui é assim, saber ouvir e saber escutar. Então, ouvir e escutar são coisas diferentes, tá certo? Por que eu posso lhe afirmar isso, que ouvir e escutar são coisas diferentes? A gente vai entender aqui agora, tá? Então, nosso aparelho auditivo, ele é capaz de captar, ouvir diferentes níveis de sons, contudo, não damos atenção a todos, tá certo? Então, vamos supor, imagine que você vai, não sei nem se alguém vai, ou se alguém conhece, mas você vai, por exemplo, pro Jegue Folia, sei lá, uma micareta. Aí você tá lá na praça, tem 10 paredões ligados, não é verdade? Então, o que é que você vai fazer? O que é que vai acontecer? Então, a gente vai ouvir, né, todos os sons, a gente vai ouvir aquela zoada, todos aqueles sons, tudo aquilo ali, mas a gente não tem como dar atenção a todos. Vai ter apenas um, né, que vai, de uma certa forma, eu vou captar da melhor forma possível, eu vou ficar somente ouvindo aquele ali, tá? Ou seja, a gente ouve tudo, mas a gente escuta uma quantidade limitada. Ou seja, não tem como você ficar todo o tempo prestando atenção em todas as músicas. Você vai prestar atenção somente naquela. Por exemplo, aqui agora, eu tô dando aula para vocês, né? Tem muitas pessoas aqui em casa falando ali, né?
Mas se eu escuto tudo, ou melhor, eu ouço tudo que eles estão dizendo, né? Mas só tem um som que eu vou conseguir, né? Se eu me centralizar, me centrar naquilo ali, então eu vou escutar apenas aquele som ali que o quê? Que está me chamando mais atenção, tá certo? Ou seja, a gente ouve tudo, mas a gente só escuta, foca em uma quantidade limitada desses estímulos, tá? Na comunicação entre pessoas, né, uma das chaves é ser capaz de ouvir e escutar, dar atenção e compreender o que a outra pessoa está dizendo, ou o que a outra parte está dizendo. Então, dentro de um diálogo, dentro de uma comunicação, o que é que a gente deve fazer? A gente deve ser capaz de ouvir o que aquela pessoa está dizendo e escutar. Ou seja, eu tenho que estar atenta ao que aquela pessoa está tentando me dizer. Tá certo? Então, eu preciso dar atenção a ela. Eu preciso estar, de uma certa forma, atenta para quê? Para que eu possa compreender. Porque, às vezes, o que é que acontece? Você tá num diálogo, aí tem outras pessoas conversando, tá? Então, você tá ali, de uma certa forma, o quê? Ouvindo o que a pessoa tá dizendo, tá? Eu tô ouvindo, mas eu não estou captando qual é a mensagem da conversa. Aí, quando a pessoa termina, você acha o quê? Você diz, o que era que você tava dizendo mesmo? Não acontece isso? Acontece. Então, nós temos que saber ouvir e escutar, tá? Então, a gente deve compreender o que o outro está querendo nos repassar, tá bom? Até para essa pessoa também não ficar chateada e achar que você não está dando certa importância ao que ela está ali tentando lhe dizer. Saber dar e receber, né? O feedback é uma parte fundamental desse processo. Então, o que é que eu quero dizer? Desculpa aí que o celular deu uma tocadazinha. Então, pessoal, dando continuidade, é importante que haja esse feedback, né? Exatamente porque se a gente só me desconcentrei aqui um pouquinho, porque aqui em casa, gente, é uma coisa meio atípica, né? Eu tenho 3 filhas e é bem movimentada a minha casa. Enfim, então vamos lá, vou começar de novo. Saber dar e receber, né? Então a gente precisa, se eu quero receber, então eu preciso dar, né? Aquilo que a gente até já conversou em outras aulas. Então é importante que haja esse feedback, tanto de você oferecer, né? Como de você receber, mas sempre lembrando, a gente deve dar sem esperar algo em troca. E a gente deve receber o que o outro tem para nos dar, para nos proporcionar, e não que a gente espera que ele faça. Aí é uma percepção sua, uma perspectiva sua, tá bom? Então, na dúvidas, a gente não deve pressupor o que a outra parte quer dizer. Às vezes a pessoa tá falando, a gente se adianta, né, na conversa. Então, a gente não deve fazer isso. A gente deve fazer com que a pessoa diga tudo que ela tá realmente dizendo, para a partir daí, né, a gente poder tirar uma conclusão correta, né? Ou eu acho que ele disse isso. Não, a pessoa disse ou não disse. Então, a gente tem que ter essa segurança em relação a isso. Principalmente, pessoal, a gente que é profissional da área da saúde. Então, não devo achar que é assim, tá? Então, a gente tem que ter uma certa certeza, né, do que está acontecendo, tá? Em relação a esse paciente, o que de fato ele quer nos dizer, o que ele quer nos passar. Precisamos checar o que está sendo dito, se o que está sendo dito é o que está sendo entendido. Então, vamos supor que ele diz assim, ontem à noite eu senti uma dor no corpo, por exemplo, tá? Ontem à noite eu senti uma dor no corpo, mas anteontem também. Aí você vai, um exemplo, aí você diz assim, vale, ele sentiu também, foi dor no corpo que o senhor sentiu também ontem e anteontem. Então, preciso me certificar para que na minha anotação eu coloque o que realmente aconteceu, tá certo? Então, eu preciso checar, eu não posso ter dúvidas e nem achar que foi aquilo. Eu tenho que ter, de uma certa forma, a certeza de que realmente é isso que está acontecendo ou isso que foi dito, tá? Saber ouvir é mais importante do que falar para trabalhar em equipe. Existe uma frasezinha que diz o seguinte, falar é prata, calar é ouro. É aquela historinha que a gente até falou quando falou em trabalho em equipe. A gente tem 12 ouvidos para o quê? Ouvir mais do que falar. Então, a gente deve sempre ter em mente que a gente só deve falar o que for realmente necessário. Em que situação?
Se você vir que aquele comentário que você vai fazer, né, ele vai de uma certa forma magoar aquela pessoa, né, ou vai desestabilizar, né, aquela pessoa, o trabalho que vocês fizeram em equipe, então repense se realmente é importante você dizer isso. Por isso que muitas vezes calar é ouro, porque às vezes não é necessário você falar aquilo, tá? Tá bom? Então é muito importante a gente saber ouvir, talvez seja mais importante do que falar, porque tem muitas pessoas que só querem isso, alguém que os ouça, né? Eu digo muito isso porque os agentes de saúde que trabalham comigo, às vezes eles dizem assim: Caliane, olha, hoje eu saí para fazer 10 visitas, eu fiz uma, porque chegou numa casa de determinada pessoa e ela foi me passar tudo que tá acontecendo na vida dela, porque um filho, um neto, ninguém tem paciência ou tem interesse em ouvir o que ela tem a dizer. Então, olha como é importante a gente ouvir. E nós, profissionais de saúde, gente, vocês não têm noção. A gente tem que estar muito preparado para isso. Porque nem sempre as pessoas vêm em busca do atendimento por causa do atendimento propriamente dito. Às vezes ele vem porque sabe que o profissional ele tá ali, né, de uma certa forma para assisti-lo em sua totalidade, diante das suas necessidades, sejam elas relacionadas à saúde física, mas também relacionadas à saúde mental, né, que são os problemas que as pessoas passam, enfim. Então a gente tem que estar muito preparado para isso, tá? Então é importante o quê? Saber ouvir e escutar. E nunca esquecer, falar é prata, mas calar é ouro. E aí, em relação ao falar e a voz, né? Então, a voz ele é um instrumento muito importante para uma boa comunicação, principalmente para o emissor. Já pensou se eu estivesse dando essa aula desse jeito assim para vocês? Pessoal, treine a dicção de vocês. Vocês iam prestar atenção no que eu estou dizendo? Então, a entonação que a gente usa, a forma como a gente usa para falar com as pessoas, ela é extremamente importante para vocês fazerem, ou para eu fazer, ou para qualquer pessoa fazer, com que esse outro, né, ele preste atenção no que você está dizendo. Então, a forma como você fala, ela diz muito sobre você e é extremamente importante para a comunicação, tá bom? Então, treine a sua dicção. De que forma? Então, vamos lá. A dicção, a gente precisa articular as palavras, ou seja, a gente saber o que a gente vai dizer. Cada sílaba, ela deve ser entendida. A gente não deve ficar falando para dentro, assim. Não deve, né? Então, a gente tem que ter, né, uma palavra, a gente deve falar de forma limpa, clara, tá? Para que as pessoas possam entender. Quando eu falo as pessoas, são os pacientes, as pessoas que a gente vai assistir, são os nossos colegas de trabalho, né, dentro da nossa equipe, dentro, né, dos seus amigos. Então, é importante que você, né, tenha uma boa dicção, você fale, né, o que você realmente pensa. A gente deve evitar, né, essas muletas verbais como gírias e expressões técnicas, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, você vai chegar para o paciente e vai dizer assim: olha, senhor, o senhor está ictérico, hipotenso, vale, agora eu não sei mais dizer os nomes, com hipertermia, né, que tá com febre. O paciente vai dizer: vale, meu Deus, o que é que essa mulher tá dizendo? Eu vou morrer, né? Só pode. A gente deve utilizar expressões técnicas com os nossos colegas, as pessoas que são afins, ou seja, que vão entender o que eu vou estar dizendo, tá? E e para o paciente eu vou usar palavras que eles venham a compreender o que eu vou estar dizendo, tá bom? Então eu devo usar termos técnicos com os meus colegas de profissão, com as pessoas que trabalham comigo ali na minha equipe, a minha equipe, seja ela sua equipe de enfermagem ou equipe multiprofissional, tá bom? Mas com os pacientes eu devo usar termos que eles vão entender. E usar gírias. Então você vai chegar: e aí, mano? Você nem falar assim, né? Então, e aí, bichinha? Você vai dizer, chamar a mulher de bichinha? Não, chegar pelo nome da pessoa. Então, assim, a gente deve evitar, né, esse tipo de linguagem, né, de palavras, tá bom? Em relação ao tom e o volume, então o tom da voz ele é muito importante, gente, né? Eu vou chegar para um paciente: bom dia, seu José. Ele vai dizer: quer, minha filha? Se ele for surdo, coitado, ele não vai nem olhar para sua cara, vai nem saber, né? Então a gente deve falar de uma forma, né, segura. Bom dia, seu José.
Então, ele vai entender. Não precisa eu gritar, bom dia! Não. Bom dia, seu José. Então, ele vai entender, ele vai ouvir o que eu estou dizendo. Então, a entonação, ela é muito, muito importante, tá? E ele vai influenciar principalmente na percepção de quem está ouvindo. Às vezes, o seu tom de voz, ele passa a segurança. Você chega, bom dia, seu José. Não, bom dia, seu José. Certo? Então, o tom de voz que a gente usa, ele é extremamente importante, né, para que a gente tenha uma comunicação eficaz. E a questão das variações, então, é importante variar o ritmo, o volume, a voz para dar uma intensidade. Por exemplo, eu vou chegar e vou dizer assim, olha, seu José, o senhor precisa fazer uma dieta adequada. A pressão do senhor não está baixando só com remédio. Então, isso é uma variação. Isso é uma entonação que você está usando para dar uma intensidade, é um problema que está acontecendo com ele, tá certo? E para cada informação a gente pode usar uma entonação diferente, né? Muito bom, excelente. Aí eu vou dizer, muito bom, excelente. Não, oh, que bom, excelente. Então a gente deve dar ênfase. Então isso são variações, tá? E essas intensidades vão fazer com que eles tenham uma percepção melhor, né, do que você está dizendo. Eles até compreendam melhor, né? É a mesma coisa de você dar uma notícia triste, por exemplo, sem você nem... ou, não vou nem dizer uma notícia triste, mas você dá uma notícia alegre, falando desse jeito, não sei o quê. Não, aí a pessoa não vai nem dizer, alegria você já faz. O seu tom de voz, ele já muda automaticamente quando você vai dizer uma notícia alegre, não é verdade? Ou uma notícia triste. Você vai dar uma notícia triste, tipo, rindo, com fala de felicidade? Não vai. Então, essas variações, elas devem existir também para que a comunicação, ela seja eficaz, ok? Gente, o olhar diz tudo, né? Diga aí, se não é. Então, quando você estiver falando com alguém, olhe para a pessoa. Eu, particularmente, digo que as pessoas, elas, para mim, né? Vocês estão vendo como aqui é tranquilo, né? Demais, né? Aqui em casa. Então, o olhar, para mim, ele diz muita coisa. Às vezes eu tô conversando com minha mãe, aí ela tá fazendo uma coisa, eu disse, mulher, olhe pra mim. Ela faz, mulher, eu tô ouvindo. Eu digo, mas pra mim, as pessoas escutam com os olhos. Porque pra mim, elas estão dando importância ao que eu tô dizendo. Certo? Claro que é com os ouvidos, mas assim, eu quero que elas escutem, né, o que eu estou dizendo e quero que elas olhem para o quê? Para dar atenção a mim. Quando uma pessoa fala que você não olha, você já acha que a pessoa não está nem dando importância ao que você está dizendo, né? Então, esse contato visual, ele é muito importante para gerar simpatia e interesse, né? Isso aí tem que acontecer. No entanto, é importante que, durante uma conversação, né, a gente não vague com o olhar para qualquer lugar, para que a gente tenha um foco. Então, eu tô olhando para a pessoa, não vou matar a pessoa, ficar olhando assim sem nem piscar os olhos, não é assim. Mas eu preciso, né, dar atenção, eu preciso estar olhando para aquela pessoa. Tem coisa pior, né, do que você, de repente, a pessoa tá conversando com você, você tá olhando no celular, quem é que acha bom? É horrível. Ou a pessoa tá fazendo qualquer outra coisa e não está dando interesse ao que você tá falando. É horrível. Isso é muito ruim. Então, a gente precisa ter um foco, tá? E evitar ficar vagando com o olhar. Em relação ao foco, então, não significa encarar, como eu falei, por muito tempo. A gente vai, se você estiver falando só com uma pessoa, mas você vai olhar e depois você olha para outro canto assim, mas logo você volta o olhar para a pessoa, tá bom? E se forem várias pessoas que vocês estiverem falando, você não vai ficar falando só para uma, né? Você vai ficar vagando o olhar para as outras pessoas, que é exatamente para que você perceba que todas essas pessoas estão o quê? Dando atenção ao que você está dizendo. Então, as pessoas, elas têm a gente que está falando, por exemplo, tem essa percepção que a partir do momento que o outro está olhando, ou você está olhando para a pessoa, então há aí como é que eu posso dizer? Um contato visual, que isso vai nos passar uma sensação de que você está interessado no que eu estou dizendo, eu estou interessada em lhe passar essa mensagem, tá? A identificação, então procure identificar as reações da pessoa. Então, quando você está olhando, você está, por exemplo, falando com a pessoa e você está olhando, você está vendo se ela está, qual a fisionomia, se é de reprovação, se é de aprovação ao que você está dizendo. Então, muitas vezes, a gente olha e a gente vê, né, qual é a reação dessa pessoa em relação
ao que você está, inclusive, dizendo, ok? Então, a gente precisa ter essa percepção, tá bom? Gente, comunicação é percepção. Então, só se inicia uma comunicação quando o outro, ele começa a perceber. Então, enquanto você tá conversando, ei, fulaninho, não sei o que, não sei o que, enquanto a pessoa não olhar para você e não lhe responder, ali já não tem comunicação. A partir do momento que ele percebe, que ele interage, aí sim é comunicação. A percepção, ela é fruto da história de cada um, de suas vivências, experiências e do seu aprendizado. E cada pessoa, ela percebe o que quer perceber, ouve o que quer ouvir, sente o que quer sentir, em função do seu ângulo de visão e pontos de vista. Eu vou dar um exemplo muito claro em relação a essa daqui, tá? Imagine que um paciente, ele vai para o médico e o médico diz assim, olha, o senhor tem um problema de saúde, o senhor, por exemplo, está com problema no fígado e o senhor não deve beber, certo? Então, não deve. Quando diz não deve, ele não diz que ele não é para beber. Aí o que é que essa pessoa se apega? Rapaz, ele disse que eu não devo, mas uma vez perdida, né? Então eu vou beber, certo? Então ele entendeu do jeito que ele quis perceber. Foi a visão dele, entendeu? Do que o médico disse. Mas se outra pessoa tivesse lá, a outra pessoa poderia ter entendido de forma diferente. Cada um percebe. Por exemplo, se fosse o marido e uma mulher, a mulher quer que o marido não beba. Aí o marido diz assim, não, mas ele disse que eu não devia, não disse que eu não podia. A mulher disse, não, mas você não pode beber, porque você tem um problema no fígado. Então, cada um percebe do jeito que lhe é conveniente. Ora, a mulher não quer mais nenhum homem bêbado dentro de casa, ele ainda quer continuar bebendo. Então, é por isso que eu digo, né, que cada um percebe o que quer perceber, tá certo? E essa questão do ponto de vista, ele é individual. Por quê? Porque cada pessoa tem uma forma de visualizar aquela informação, cada pessoa, pelas suas experiências, né, pelo seu tempo de vida, por tudo, ele vai ter uma percepção diferente. Então, isso é do ser humano, tá certo? Agora, é importante que, muitas vezes, as informações que são repassadas para as pessoas, elas não são totalmente claras. Você não pode, não deve. Então, olha, não pode, você tem que sair disso. Ou você sai dessa situação, ou seu quadro vai piorar, você pode evoluir para isso, para isso, para isso. Então, é você explicar direitinho, né, qual é a consequência dessa pessoa continuar tendo esse ato, tá? Então, aí vai fazer com que ele, né, reflita sobre os seus atos. Mas enquanto ele ficar fazendo corpo mole, não pode, não deve, não é bom, aí a pessoa vai entender, né, da forma que é conveniente para ela. Se o prazer dela é beber, ela vai continuar bebendo, como parar de fumar, da mesma forma, tá? Duas pessoas, só para vocês entenderem o que é percepção. Então, duas pessoas, elas assistem ao mesmo filme. Uma adora o filme e a outra detesta. Por que que isso acontece? Isso acontece por quê? Porque a percepção de cada um é diferente, né? O sentimento que esse filme, ele como é que eu posso dizer? Faz despertar, na verdade. O sentimento que desperta em um não é igual ao sentimento que desperta no outro, né? Então, é porque os gostos dessas pessoas são diferentes em relação a esse estilo de filme e assim sucessivamente, tá? Então, como eu falei, as percepções, elas são diferentes e a percepção é a verdade de cada um. Gente, o que eu penso é uma verdade para mim, certo? O que você pensa é a sua verdade. Eu posso até chegar para você e dizer, olha, a respeito disso eu penso desse jeito, mas eu não posso obrigar você a pensar do mesmo jeito que eu. Por quê? Porque a sua verdade é sua. Você pode até dizer, Kaliane, eu penso igual a você. Tudo bem? Tudo. No entanto, você pode discordar. E eu não posso fazer com que você mude de opinião só porque essa é a minha verdade. Porque ela é a minha verdade. De acordo com as minhas vivências, com a minha crença, com a minha cultura, com os meus princípios, com a minha criação, que não pode divergir da sua, ok? Comunicação